Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Vou ler a partir do versículo 38. Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. No calendário cristão, esse é o texto do Evangelho para este domingo. É a história de Marta e Maria. Lucas 10, a partir do versículo 38, diz a palavra de Deus. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos e irmãs, quero dizer que eu tenho andado bastante, ocupando muito minha mente, esse momento da vida cristã, da história da cristandade, em que a gente percebe a necessidade não só de relevância da fé, de coerência da fé, mas acima de tudo, da gente ter experiências que elas sejam reais nas questões naturais e no dia a dia da vida. E eu fiquei imaginando isso, sentado na minha sala, diante de uma biblioteca, eu pensando na relevância de tudo aquilo, em função da tristeza do dia, das notícias que recebemos, dos desafios que eu e você temos diante da gente. Qual é a relevância que a palavra de Deus, que fé, que igreja tem para as questões do nosso tempo? Eu chego à conclusão que hoje em dia talvez essa seja a maior luta da fé. Porque a palavra de Deus, mensagem, falar de Jesus, a gente mesmo que não queira, ouve todo dia na televisão, no rádio, nas mídias sociais. Você recebe todos os dias um versículo no seu WhatsApp aqui da igreja. E que diferença isso faz para a minha e para a sua vida? Qual é a mudança que isso produz no nosso viver? Que relevância isso tem para a minha e para a sua existência? E talvez esse seja o maior questionamento não conscientemente admitido pela igreja cristã brasileira. Que relevância a fé tem? Que diferença isso faz no meu dia a dia? Eu tenho a impressão que Jesus, ao longo do tempo, ao lidar com seres humanos, ao lidar com todos aqueles com os quais ele teve a oportunidade de estar, ele precisou não só se mostrar, trazer, mas principalmente arrancar de dentro de cada um a essência do seu entendimento quanto à pessoa dele próprio. Veja bem, esse texto está no contexto da caminhada de Jesus para Jerusalém. Isso começa lá a partir do capítulo 9, versículo 51. E o fim dessa caminhada é conhecido, a gente sabe, ele morre, depois ele ressurge. Mas nessa viagem, Jesus ele continua a instruir aos discípulos e ao povo, aqueles que vão se tornar a igreja no futuro. Ele envia discípulos por um estágio, mostra até como eles devem se comportar, o que devem levar, o que devem deixar, o que falar e o que fazer. Jesus, depois disso, fala de lugares e de cidades que não tem jeito. Ouvem. E isso não produz transformação, não produz vida, não produz mudança. Não tem jeito, não adianta. E a partir do capítulo 10, os versículos 13 a 16, Jesus está mostrando disso. Gente que não tem jeito. E não é porque é ruim. E não é porque é má. É porque não recepcionaram
a mensagem libertadora, amorosa, salvadora e de vida que Jesus veio trazer. Depois, os discípulos retornam e eles falam de vida com Jesus. Eles retornam e dizem: olha, deu certo, deu certo. Falar em teu nome as coisas mudam, milagres acontecem. Viver no dia a dia, na minha realidade, a verdade de Jesus transforma a vida. Essa é a mensagem que os discípulos trazem de volta a partir dos versículos 17 e 20. Ou seja, Jesus, não é que o Senhor está falando funciona, dá certo. Porque a partir de agora, Jesus, a impressão que eu tenho é que Ele quer ver naqueles que ouviram a sua palavra a prática. Porque Jesus sempre tem o cuidado de aplicar as verdades que Ele ensinou. Porque evangelho sem prática, irmãos, é vã filosofia, não serve para nada. Participar de culto sem transformação de vida é perda de tempo. Evangelho, ele só é boa nova se ele for ouvido, mas se for vivenciado. Vivenciado. E aqui a gente tem duas narrativas, com alguns modelos de atitude que nos ensinam a vivenciar o Evangelho. Você reparou que logo antes dessa história de Marta e Maria, a história do chamado bom samaritano, pois é, a gente vê ali um modelo vivenciado da fé, que é o acolhimento, o cuidado do bom samaritano com alguém que necessita. E agora, estamos diante da hospitalidade de Marta e de Maria. E Jesus, nessas narrativas, ele quebra e supera comportamento desnecessariamente padronizados. E ele lida com a cultura de seu tempo e quebra as barreiras da cultura para atingir a pessoa, para falar ao coração, para mostrar que os condicionamentos desse tempo podem produzir em você estagnação, frustração, falta de alegria de viver, o desejo de alguma coisa aconteça diferente e que não seja apenas uma injeção de ânimo, mas que seja transformador da vida. O Senhor Jesus continua a perceber essa necessidade na minha e na sua vida. Por quê? Ele desarruma até a ordem estabelecida. Porque quer tirar eu e você do lugar comum, da comodidade desse nosso mundinho, que algumas coisas estão aparentemente arrumadas, mas outras que insistem em estar desarrumadas, incomodam, e a gente precisa continuar a lidar com isso. Mas o Senhor quer mudar aquilo que precisa ser mudado, porque esse mundo que a gente vive, muitas vezes, se aliena na fé, é um mundo que não produz satisfação. Que você continua a viver o mesmo padrão de tristeza, de frustração, de insucesso, ou quem sabe, nem isso. Não precisa destruir a sua vida para poder falar do Evangelho. Mas quem sabe, você só ouve. Ou eu só ouço em determinadas situações. Mas a vida nos faz exigência que só Jesus pode nos permitir enfrentar. Só Jesus nos dá as condições para lidar. E nesse sentido, o que Jesus nos propôs é um novo modelo de atitude para um novo tempo. É eu não viver as mesmas coisas que não me satisfazem, que não satisfaz as minhas condições para os novos desafios que se vêm diante de mim. Nós vivemos um novo tempo. Que o problema não é falar de Cristo. O problema é ter a experiência de Jesus na nossa experiência. Talvez o nosso problema não seja nem a pregação do Evangelho, mas de fazer entender que Evangelho, se não for vida, não é Evangelho. Talvez o desafio desse tempo não seja da gente alcançar com o melhor marketing possível adeptos, sócios para o nosso grupo, mas é fazê-los perceber que sem Jesus o que se oferece diante de nós é morte, e Ele vem para trazer vida. E nesse modelo
Marta e Maria nos ensinam muito, e eu quero dizer de antemão, que se eu trouxer qualquer palavra para você, que lhe dê a ideia de um dualismo, ou seja, que Maria é do bem e que Marta é do mal, afaste isso do seu coração em nome de Jesus. Porque eu já vi muita leitura assim. A gente precisa pensar na integralidade das pessoas. A gente precisa pensar que elas, como eu e você, vivemos momentos em que agimos com o bem, mas muitas vezes o bem que queremos não fazemos. E o mal que não queremos está sempre diante de... Quando meus filhos eram pequenos, e eu estava sentado na sala assistindo filme, é engraçado como aprende-se dualismo desde criança. E eu sentado diante de filme, lá vinha ele, eu me lembro nitidamente da figura. Lá vinham eles correndo, se jogavam no sofá, olhavam para a televisão e perguntavam: pai, esse é do bem ou do mal? Porque os desenhos infantis eram assim, né? E aí eu sempre respondia, nem do bem nem do mal. Ah, então o filme não é bom não. E saiu. Ah, porque a gente quer arrumar isso. A gente quer colocar uns do lado, outros do outro. A gente quer separar trigo e joio. A gente quer dizer quem é ovelha e quem é cabrito. Aí é sempre, é claro, o outro, mas o Senhor Jesus diz, olha, não compete a vocês esse negócio. Não compete a vocês. Você até pode conseguir, ou acha que identifica um joio, mas você não entende de agricultura como eu. Vai chegar o tempo que sou eu que vou separar. Cuidado com este negócio. Por isso, nessa manhã, Marta e Maria nos ensinam a conviver com Jesus. E o primeiro ensinamento das duas é que nós precisamos ter a acolhida como padrão de vida. Acolher. E aqui, há dois sentidos no acolhimento. Há um sentido no acolhimento de Marta, mas há um sentido no acolhimento de Maria. Por exemplo, Marta nos ensina que há um tipo de acolhida que ela é ativa. Jesus, começa o texto por dizer, ele foi acolhido na casa delas. Elas trouxeram Jesus para dentro da sua casa. A casa foi aberta para que Jesus entrasse. Receber em casa, ainda hoje é algo muito especial. Você não leva qualquer pessoa para dentro da sua casa. E cada vez mais a gente leva menos pessoas para dentro da nossa casa. Nós conversávamos, eu nem lembro com quem, sobre visitação. Eu quero dizer que nesse andar da vida pastoral, como a visitação ela mudou. Não é todo mundo que quer receber visita, muito pelo contrário. Você agora tem que esperar ver se a pessoa quer ser visitada. Porque antigamente era comum, eu me lembro de um domingo, está aqui a Helenice sentada, eu me lembro do presbítero Azarias, que esse homem, o ministério dele era a visitação. E o domingo, após o culto, era dedicado à visitação. Ele ia com sua esposa, batia na casa, entrava, conversava, lia o texto da palavra, orava, tomava o cafezinho, seguia para outra direção. Hoje, quem fizer isso não passa da portaria. Acolhimento. Nosso mundo é muito fechado. A gente se torna muito fechado para se autoproteger, porque a gente tem medo do outro, da violência, das decepções, das atitudes que nos levam a nós nos fechar. E nesse sentido, nós estamos nos brutalizando. E há pessoas que estão gritando em sua solidão porque se fecharam. Se fecharam. Na atitude da hospitalidade oferecida ao viajante Jesus, na verdade quem está sendo acolhido é Deus. É Deus que está sendo acolhido no coração. Acolhimento. Acolhimento às pessoas. Jesus é gentil. Ele quer ser acolhido no seu coração. Por isso, a gente lê em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Mas é preciso que eu e você tenhamos um coração que seja acolhedor.
Mas o acolhimento ativo de Marta é também o que garante a missão de salvação. Porque no Evangelho de Lucas, receber significa acolher de braços abertos. Aí seja a história do samaritano, ou seja, Jesus, o mestre, ela está desenvolvendo a cultura do acolher, do receber o outro, de nos abrirmos para a humanidade das pessoas, de não esperar os perfeitos, de nos permitirmos conhecer e ser conhecidos, de lidar com o diferente, com o outro, de viver a intensidade das relações que precisam ser renovadas e até curadas. Relações que precisam ser curadas. Porque Jesus não veio para salvar um grupelho, fazer parte de um gueto, ou privilegiar alguns iluminados, não. Ele estabelece a cultura do acolhimento do outro, porque veio para salvar. E nesse sentido, perceba bem, que não pode haver diferenciações, e Paulo falou sobre isso, e nós vamos voltar a isso. Mas eu quero que você veja que receber em casa Jesus é um ato unilateral de vontade. De vontade. Contra a cultura. Porque mulheres chamarem um homem que não era da sua família para entrar dentro da sua casa, isso era culturalmente inaceitável. Inaceitável. Elas poderiam ser classificadas até como meretrizes. Elas poderiam ser apedrejadas. Mas se abriram para acolher. Mas Maria, por outro lado, nos mostra um outro tipo de acolhida. Enquanto Marta, o seu acolhimento é ativo, chama para dentro, prepara para receber, o acolhimento de Maria nos mostra que há um tipo de acolhida que ela é contemplativa, que ela não é externamente visível, que ela é interna. E aqui perceba que Jesus passa de convidado para anfitrião, dividindo com aquela mulher o bem maior, a palavra que liberta, compartilhando a lição que traz paz, ensinando as palavras que trazem vida. E Maria acolhe a palavra, e que é dada, ouvia seus ensinamentos. E esse significado de ouvir é dar ouvidos ao ensinamento de um professor, de alguém que tem o que ensinar. Isso é acolhimento contemplativo, que rumina, que procura e encontra sentido, que se deixa inundar pela palavra de Jesus, pela palavra de Deus. E hoje, irmãos, eu tenho a impressão que muitos de nós têm se acostumado com a superficialidade da fé. Os anos passam e, na verdade, quem sabe é um pecador que tomou um banho melhorado, mas que não se permite perscrutar pela palavra, não se deixa abençoar pela palavra, crescer em entendimento e, com isso, transformar a sua própria maneira de pensar, mas também a maneira de ser. Não olha para o lado agora nem ri, senão você vai se entregar. Você conhece crente que é insuportável? Que passa os anos, décadas e não muda? E você está pronto para classificar quais são os pecados daquela pessoa, porque ela os tem mesmo. Agora, também sem rir e sem mudar o semblante, olha para dentro, nas coisas que você insiste em ser, insiste em fazer, ou não ser e não fazer, que você já sabe que são contrárias àquilo que Deus te ensina para o seu bem e para a sua paz. É como a gente fala, brincando às vezes, na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, você sempre assim, Gabriela. Aí é só trocar o nome e botar o seu. E tem gente que ainda completa dizendo, quem quiser que me aceite assim. Evangelho é transformação,
não para te escravizar, para te libertar. Evangelho é libertação, não para te condicionar. É para você experimentar a verdadeira liberdade. Porque há coisas na nossa vida que a gente acredita piamente, e é isso que nos mata. É isso que nos conduz para caminhos que são intransitáveis, mas que precisam ser mudados. Mas para isso é preciso que eu tenha um acolhimento contemplativo da palavra de Deus. Que eu rumine aquilo que Deus diz. E que eu comece, quem sabe, dizendo, eu não posso. Mas o que eu quero é vingança, e Deus diz que a vingança pertence a Ele. Mas eu vou cumprir isso, depois dar um soco no outro. E eu preciso ser lidado, e Deus vai trabalhando. Pois seguramente, o modelo de cristianismo para um novo tempo passa por termos acolhida como padrão de vida. Seja ela ativa ou seja ela contemplativa. Mas Marta e Maria nos ensina também que nós precisamos assumir uma cultura. A cultura da superação de qualquer limite ao Evangelho. Porque até aqui você até intelectualmente tenha entendido o que eu falei, mas você já botou aí um impedimento, uma barreira, porque exige da gente dar o passo, exige fazer. E sem sombra de dúvida que essas aqui estão nos ensinando como é que a gente transpõe essa barreira do limite, porque o Evangelho supera o limite até dos costumes. E aí eu me lembro de um filme que eu adorava, esse filme, a trilha sonora. Eu já falei para você desse filme. Como é filme velho, eu vou falar mesmo. Yentl é o nome. Na virada do século XX, na Polônia, uma jovem judia, a trilha sonora é lindíssima desse filme. Uma jovem judia, Yentl, ela é uma mulher de uma mente muito inquieta. Seu pai, um rabino, era proibido, mulher não podia estudar, né? E seu pai, um rabino, deixava a filha escondida estudar os livros. E essa mulher se tornou, assim, não só uma mulher muito culta, mas que sabia muito de judaísmo. Sua mente inquieta, ela perturbava o pai com muitas perguntas. E esse pai morre e ela queria continuar a estudar. Solução, ela se traveste de homem e vai para uma escola para estudar e aprender os ensinamentos do Talmud, o que era proibido às mulheres. Pois bem, é o que Jesus está fazendo e continua a fazer nas vidas das pessoas. Ele quebra os paradigmas e os costumes. Insisto em te dizer, ele é acolhido sozinho por mulheres com as quais não tem parentesco e entra na casa delas. Segunda quebra, ele aceita os serviços dessas mulheres. Terceira coisa, que mulheres não eram ensináveis. E ele se assenta como mestre, como rabi, para ensinar aquelas mulheres. Ele está nos ensinando, através do exemplo, que não se trata de quem é. Não se trata das condições. A gente precisa superar nossa cultura e nossos costumes para alcançar as pessoas. Irmãos, mais do que nunca, nós ouvimos no universo protestante discursos que são excludentes, que colocam pessoas como santificadas e outras como demônios, que querem fechar a porta do céu, como se fosse isso possível para determinadas pessoas, porque você as conhece. Porque quem sabe você conhece seus pecados, mas você nega assumir o íntimo do seu coração. E Paulo, falando aos Gálatas, disse: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não pode haver raça, não pode haver condição social, não pode haver diferença sexual para lidar com as pessoas. Eu nunca vi ninguém discordar disso, sinceramente. Nunca vi. Porque na teoria isso tudo é lindo demais. Mas quando a prática nos alcança, é que nós descobrimos os nossos preconceitos e discriminações.
Quando entra dentro deste lugar alguém que não está de conformidade com a minha cultura ou da minha família, e eu posso não verbalizar, mas muitas vezes dou lugar a meu coração de descobrir quem eu julgo ter mais dignidade ao Evangelho de quem não tem. E tem outra coisa, eu tenho muita pressa. Eu tenho muita pressa em ver transformação na sua vida. Mas eu sou muito condescendente com aquilo que precisa acontecer na minha vida. Mas a igreja é um lugar de gente que está sendo tocada pelo Senhor. Cada um do seu jeito. Cada um no seu tempo. Para uns eu acho que já é tempo demais. Mas Jesus disse que não me cabe conhecer tempos nem épocas. Isso é do arbítrio dele. O muito tempo, meu muito tempo para Deus não é nada. O que importa é Ele estar produzindo na sua vida, na minha vida, naqueles que aqui chegam ao entrar por aquela porta. Cada um que entra, eu fico daqui pensando e eu vigio, você sabe que eu vigio. Eu vigio onde você senta. Péricles veio nos visitar da outra vez, sentou do lado de cá. Hoje veio sentar, sentou lá no cantinho, quer desarrumar a igreja. Eu vigio esse negócio. Mas cada pessoa que eu entro, eu fico assim, com temor diante de Deus. Senhor, o Senhor trouxe ele hoje aqui. O Senhor trouxe ela hoje aqui. Eulita fez uma cirurgia. Cadê Eulita, gente? Eu quero ver Eulita. Eu quero ver Eulita. E eu não vi Eulita. Eu preciso ver Eulita. Não precisa apontar não, gente. Eu já vi logo que eu entrei aqui. Está escondida lá no mesmo lugar de sempre. Ela arruma a igreja. No mesmo lugar está sentada Eulita ali. Quem trouxe ela? Foi Inês e Michel? Nada. Quem trouxe ela fosse o Senhor. Que ela podia chegar hoje de manhã e dizer para eles, estou indisposta, não vou hoje não. É Deus que te traz aqui dentro. É Deus que traz as pessoas. É Deus que te move a pensar nele. É Deus que te move a orar. É Deus que te move a perceber que você não consegue, que você é incapaz. É Deus que te move a pensar, eu preciso de Deus porque eu não consigo. É Ele que faz essa obra em você e nas pessoas. Deixa o Senhor agir na vida das pessoas. Paulo fala a mesma coisa aos Colossenses. E a igreja de Colossenses não era mole não. Os crentes ali dentro estavam se comendo vivo quando Paulo escreve a sua epístola. Olha o que Paulo está dizendo para eles. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Jesus não está dizendo ou nos ensinando, assim como Paulo dizendo, gente, dá uma melhorada na relação de vocês aí. Ou Jesus não está dizendo para você, dá uma cuidada nos pobrezinhos, se você encontrar alguém jogado no meio do caminho, daí dá uma cuidada, dá um dinheirinho, quem sabe, dá um pedaço de pão. Ou então dizendo para você, faz a paz com seus amiguinhos. Nem está dizendo para você, seja um pouquinho melhor, tá? Hoje é dia do Senhor, dá uma melhorada hoje, vê se para de pensar umas besteiras no dia de hoje. Durante a semana a gente vê outra coisa. E nem você fique pensando aí, caramba, o pastor está preparando a gente porque ele está sabendo de alguma coisa. Tem nada a ver, não é isso. O que eu e você precisamos assumir é uma nova cultura, num novo tempo, da gente perceber que não tem limite do Evangelho na minha e na sua vida. Não são imposições, não são discriminações. As premissas desse tempo precisam ser superadas pelo Evangelho do Senhor. E o Evangelho está falando do seu estilo de vida, da sua forma de viver, que precisa passar pelo crivo da palavra.
Você não precisa vir à igreja e ouvir do púlpito, desse púlpito, o que você deve e o que você não deve fazer. O Senhor nos deu o livre exame das Escrituras. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Mas não finge que não está ouvindo, não, porque o povo fez isso. Por que o Senhor mandou a lei? Porque o povo falou assim, pô, manda uma regra para a gente aí, pô, para a gente saber o que pode e o que não pode. Desce as tábuas da lei. E no que está descendo as tábuas da lei, o que eles estão fazendo lá embaixo? Adorando um bezerro. Quebra o bezerro, quebra as tábuas. Mata os idólatras, uma coisa e tal. Então vamos de novo para novas tábuas. Então desce com novas tábuas. Beleza, agora a gente está a lei, agora dá para ser. Beleza, exatamente os motivos para ver que não é possível. O meu problema e o seu não é lei. O nosso problema é uma transformação interna que não tem jeito, é só Jesus que pode fazer. O Evangelho, Jesus quer transformar a sua maneira de viver e de ser. Mas Maria e Marta ainda nos ensinam uma terceira coisa, que a gente precisa entender que fazer e ouvir não são excludentes. Que preparar a casa para receber a Jesus e sentar ao lado dele para ouvir a sua mensagem não é uma escolha de uma coisa ou de outra. Nós não estamos aqui discutindo se é fé ou obras. Nós não estamos discutindo aqui modelo de cristianismo, não é isso. Se a nossa igreja ela precisa fazer mais uma coisa do que outra, esse é o câncer que tomou a igreja no século XX. De repente a igreja descobrir que o que ela precisa é de louvor e adoração. E aí, década de 60, só se falava disso. Na década de 70 a igreja descobriu que o grande problema da igreja era a ação social. Teologias foram criadas para isso. E muitos se dedicaram a isso, mas esses são apenas aspectos da igreja. Aspectos da igreja. Tenho muito medo quando a gente pega e pensa e a gente ouve dizer que agora a igreja isso me parece que é a tentativa de tomar o lugar e a centralidade da igreja, que ela precisa continuar a pertencer ao Senhor Jesus. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, Marta e Maria nos ensinam que aquilo que eu ouço quedada, assentada aos pés de Jesus, me convida também a viver ativamente aquilo que eu faço. Porque quem separa tem uma vida esquizofrênica. Agora eu vou aprender um pouquinho. Agora na hora que eu vou realizar, mas eu não inteligi direito o que fiz, porque é na prática. Que é na prática que eu aprendo a verdade do Evangelho. Eu conheci um amigo, não vou dizer nem de onde é, que esse homem teve uma experiência com Deus maravilhosa e se converteu. E ele era um homem de muitas posses e comprou muitos equipamentos musicais. E constituiu, quem sabe, em termos de equipamento, um dos melhores grupos no mundo. Tinham tudo, do melhor que você possa imaginar. Orou para que Deus mandasse as pessoas. Deus mandou as pessoas. Começaram a ensaiar. 2 anos ensaiando. Só que ele leu um versículo na Bíblia que dizia para ele: esperem em Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo. E ele entendeu que era essa mensagem de Deus para a vida dele, para aquele ministério. E aí eu disse para ele, mas olha só, o Espírito Santo já veio. Mas nós estamos esperando um revestimento especial. Esse grupo se dissolveu, é o grupo que treinou e nunca jogou. Nunca. Sabe o que é isso? Lucas, eu tinha inveja dos equipamentos dele, rapaz. Serviu para nada, para nada. E na vida cristã, muitas vezes eu fico pensando assim, um dia, pastor, isso que o senhor está falando aí, um dia eu vou pensar isso na minha vida. Então não faz o seguinte, eu sou tão impuro, tão incompleto, deixa eu dar uma melhoradinha,
que aí eu vou pensar nisso. Mas não é assim. Jesus fala com você aonde você está, do jeito que você é, no momento da sua história. E Ele não está olhando para você para te julgar. A hora do julgamento não é agora. A hora é de trazer vida. A hora é de mudar. A hora é de transformar. Porque o Senhor está dizendo para a gente, e para a gente que não consegue sair desse labirinto, desse jogo da vida, de altos e baixos, de choros e lágrimas, de intranquilidades, aquilo que Paulo falou aos Romanos, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Mas Paulo traz uma mensagem maravilhosa quando ele lhe diz: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí a gente vem com aquela coisa de querer arrumar as pessoas, e Marta teve essa tentação. Ô Jesus, coloca a Maria no lugar dela. Abusar dessa menina, né? Veja só, na nossa cultura a mulher não aprende, ela não está querendo ser ensinada, sentada como se fosse uma discípula, para ouvir do Senhor. Porque afinal de contas, vamos concordar ainda hoje, né? Lugar de mulher é onde ela quer, gente. Mas é engraçado como a fala preconceituosa, ela pode vir de lábios que sofrem o preconceito. Ô Jesus, manda essa menina sair daí, manda ela vir para cá para trabalhar, ué. Que conversa é essa? E Jesus mostra para Marta: Marta, pode continuar seu serviço, não tem nenhum problema você fazer isso. Nenhum problema. Porque serviço como Marta realizava, produziu nela essa agitação, uma ação muitas vezes até assoberbada, sem tempo, sem reflexão. Mas, gente, sabe qual era o objetivo de Marta? Era errado o objetivo de Marta. O que ela estava fazendo? Estava servindo a quem? Jesus, gente. Mas cuidado, porque a gente pode ter uma vida cristã de fazer, quanto mais melhor. E tudo que faz ainda é insuficiente. E o serviço se tornar seu Senhor. Cuidado, para na sua casa, sua família não está se tornando no seu Deus. E você até reclama que, eu não tenho tempo para mim mesmo. Mas quem está fazendo isso é você. Cuidado para não estar transformando no seu Deus seus filhos, por exemplo. Cuidado para não transformar no seu Deus as suas necessidades. Cuidado para não transformar no seu Deus o ativismo que você vive, porque muitas vezes eu prefiro o ativismo para ver calar a minha consciência, para não ter que pensar seriamente no estado que a vida está. Muitas vezes eu me escondo atrás dos afazeres para não enfrentar a mim mesmo. E Jesus está ensinando a Marta e Maria que acolher a presença de Deus em Jesus, nele mesmo, e sua palavra de salvação, é o que é verdadeiramente necessário. É o que é verdadeiramente necessário. Que o meu e o seu serviço sejam conduzidos pela fé em Cristo Jesus. Que o fazer seja consequência do que nós somos. Modelo de atitude para esse tempo. O desafio para o dia de hoje, para você, é que você pense no acolhimento como padrão para a sua vida. Mais do que isso, que a gente assuma, a partir de hoje, uma cultura de superação. Que o Evangelho seja para você o elemento que vai lhe permitir enfrentar a questão do tempo, e por ele você seja orientada. Que em vez da gente dizer que a palavra de Deus é a única regra de fé e de prática, a gente possa viver isso no dia a dia. Mas não começa pela palavra toda, não. Começa pela porção diária que Deus lhe dá.
Não começa do Gênesis ao Apocalipse. Começa na leitura que você vai fazer amanhã de manhã, na sua casa. Quem sabe de um versículo, de um capítulo, de uma pequena porção. E fala: Deus, o que o Senhor quer me ensinar aqui hoje? E que assim a gente viva um novo modelo nesse tempo, porque o Senhor Jesus nos dá uma nova vida. Que Deus te abençoe.